Você sabe o que é o Conselho Tutelar e como seus conselheiros atuam? Não perca o programa Advocacy de hoje que começa e eu conto com a sua participação. O Conselho Tutelar é um órgão essencial ao sistema de garantia de direitos e é responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente e é concebido pela Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, para garantir a proteção integral de toda criança e adolescente no Brasil. Para falar sobre o assunto, eu recebo Eliane Quaresma, ela é psicóloga, coordenadora de políticas para crianças e adolescentes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais. Deilson do Nascimento é pedagogo, bacharel em Ciências do Estado, consultor especializado em Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente da Associação dos Conselheiros Tutelares de Minas Gerais. E Guilherme Cruz, ele é educador físico, bacharelando em Direito e coordenador geral do Fórum Mineiro de Conselheiros Tutelares. Você pode se posicionar sobre o assunto em nossas redes sociais. É só procurar pelo @programa Advocacy. Guilherme, Deilson, Eliane, obrigado pela participação de vocês aqui conosco neste tema hoje tão importante, né? Neste momento. E necessário para garantir a proteção das nossas crianças. E necessário para garantir, né? E tem um tema hoje sobre o Conselho Tutelar que está bem na pauta, que é a eleição. Mas eu queria, antes de falar de eleição de Conselho Tutelar, falar um pouco o que é o Conselho Tutelar. Até para esclarecer, às vezes, para a população que deve ter ouvido ou visto muita coisa na imprensa e muitas vezes acha que o Conselho Tutelar é só um lugar onde leva a criança que está dando trabalho e que o pai está com algum tipo de maltrato ou omissão, né? Mas para quem nos acompanha aqui, às vezes as pessoas que não sabem, o que é o Conselho Tutelar? Deixa eu começar aqui pelo Deilson, que hoje é suplente, né, Deilson? Já foi conselheiro tutelar em Belo Horizonte. Primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Para a gente é uma enorme satisfação em vir aqui no programa Advocacy. É um programa que a gente acompanha há muitos anos, né? Então, parabéns para toda a equipe, todos os trabalhadores aqui da rádio. A primeira questão é o que é, né? Então, o Conselho Tutelar ele é um órgão não jurisdicional, né? Um órgão da prefeitura, para ser mais direto, né? Que ele é encarregado de zelar pelos direitos da criança e do adolescente, todos os direitos relativos a crianças e adolescentes, e ele é uma estrutura nova dentro do ordenamento jurídico, né, em relação ao sistema de garantias de direitos. Então, o Conselho ele tem lá em sua composição 5 conselheiros, que são representantes da comunidade, então a comunidade que escolhe os seus conselheiros, e esses conselheiros, então, são subordinados à comunidade, à lei, né? Ele está dentro da estrutura da prefeitura, mas ele tem uma plena autonomia em relação ao zelo dos direitos da criança e do adolescente. E assim, a gente sabe também que o Conselho ele é fundamental na estrutura porque dentro do novo ordenamento, o que a gente observou? Que os legisladores e o povo brasileiro, através de seus representantes, né, definiu que o Conselho precisava assumir um arcabouço ali de medidas que a gente chama de medidas de proteção. São aquelas medidas que não precisa jurisdicionar, né? Então, essas medidas de proteção é o conselheiro tutelar que garante. Então, ele fiscaliza a legislação, requisita todos os serviços públicos que aquela criança e adolescente com direito violado ou ameaçado exige, no caso. Agora, nunca é demais dizer, né, Guilherme? Assim, a lei diz que todo município brasileiro tem que ter um conselho tutelar, pelo menos. Isso mesmo, né? E essa lei que é de 1990, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Acho que até é importante dizer aqui, porque fala, Estatuto, se tem problemas com adolescente e frator, a culpa é do Estatuto. Não, o Estatuto trata de uma gama de direitos na área da criança e adolescente, e dentre eles a criação do Conselho Tutelar e a obrigatoriedade de ter pelo menos um em cada município. Isso, né? A gente tem uma resolução do CONANDA que orienta hoje que a cada 100 mil habitantes deve-se instituir um novo conselho, né? Muito embora o ECA estabeleça que seja apenas um conselho por município. No mínimo, né? No mínimo, né? Existe uma orientação do Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente que a cada 100 mil habitantes se institua um novo conselho
tutelar. Esse princípio advém do artigo 70 do ECA, que fala da prevenção, né? O Conselho Tutelar, ele tem um caráter preventivo acima de tudo. Então, há de se pensar no órgão como um zelador de direitos e, nesse caso, o Conselho não é um órgão que vai atuar apenas quando existir a violação de direito, mas sim atuando no sentido de prevenir. Quando ameaça, né? Ameaça, exatamente. Na simples ameaça ao direito, deve haver uma intervenção do Conselho Tutelar, né? Não distante, a gente tem lá no artigo 136 uma das atribuições do Conselho, que é assessorar o Executivo na elaboração de medidas para prevenir a violação aos direitos da criança e do adolescente. Agora, eu tive, Eliane sabe disso, a gente já caminhou em alguns lugares aí, né? Eu tive o privilégio de presidir o Conselho Estadual da Criança. A gente estava chegando, quando eu deixei já tem algum tempo, a 850, se eu não me engano, 840 municípios com a presença do Conselho Tutelar. Minas já tem Conselho Tutelar em todos os municípios? O último levantamento que tínhamos, todos os 853 já tinham implantado. 853, né? Isso. Agora, em funcionamento, é necessário que a gente faça, né, uma atualização. Isso porque muitas vezes é criado o conselho implantado, mas pode ser não que se instala. Ele instala e não interrompe, o que é proibido por lei, né? Que é um órgão municipal, permanente, né? Mas pode ser que aconteça uma interrupção do funcionamento por N motivos, né? É necessário também, você falou muito importante do papel do Conselho, mas pensar que o Conselho trabalha caso a caso, né? Cada dia ele recebe um caso, ele faz o estudo desse caso e aí o conselheiro ele vai requisitar o serviço, né? Aí existe, assim, no senso comum, uma grande confusão, que o conselheiro tem que executar a política ou aquele serviço necessário. Mas, na verdade, é bom que isso, né, se esclareça. Ele requisita serviços, ele requisita que a política seja ofertada com qualidade, para que realmente a gente garanta esse desenvolvimento, né, normal e saudável, conforme previsto. Uma coisa interessante, você tocou rapidamente a questão do adolescente com o seu ato infraciona. É importante falar. O conselho, ele fala, ele tem deveres, ele tem que ressarcir esse ato que ele cometeu. Isso está previsto no Estatuto. Eu quero falar também do conselho, do adolescente autor de ato infracional, até para distinguir um pouco do papel do conselho tutelar, né? Então, você falou aqui, Guilherme, que o conselho ele tem um papel de prevenir, né? Então, se tem algum tipo de ameaça aos direitos da criança, não vai esperar, ou do adolescente, não vai esperar primeiro que essa ameaça se configure, se concretize. Então, cabe ao Conselho Tutelar fazer uma atuação para evitar que isso venha a haver, por exemplo, uma família que está com problemas e tudo indica que vai ter direito violado, vai haver uma questão de violência, de abandono, o Conselho pode atuar antes que isso ocorra, né? É o chamado a intervenção precoce, né? Antes que se configure a violação, deve existir uma intervenção do Conselho Tutelar para que possa articular toda a rede de proteção, para que em conjunto se trabalhe esse núcleo familiar, para que não se configure de fato, não se concretize essa violação de direito. É interessante até dizer que está previsto no artigo 98 do Estatuto, né? Quando há a ameaça ao direito, né? Ou a violação, seja pelo Estado, pela família ou pela sociedade, né? Então você aciona... É o que vai ensejar a competência do Conselho, exato, né? E aí aí você aciona, então, o Conselho Tutelar. Então, quando... Porque também, ou em razão da própria violação, né? Porque o adolescente conduta, também, né? Em sua conduta, e a criança também, às vezes, viola o direito, né? Não, por exemplo, uma criança que não quer ir para a escola, não quer estudar, ela está violando o seu direito à educação, que na verdade é obrigação dela também, né? Sim. Quer dizer, isso é uma forma de... Ela própria pode violar o seu direito. Que está previsto lá no artigo 98. Né? Temos previsão legal sempre, né? Sempre, é. E aí aciona-se o conselho aplica as medidas... Normalmente, né, o trivial são as medidas do artigo 101, né, aplicáveis aos próprios adolescentes e crianças, dependendo do caso. Ou o 129, que aplica aos pais ou responsáveis. Só que a gente sabe que tem outros direitos também que o conselho pode acionar.
né? Porque depois, como o Estatuto é de 90, de lá para cá novas legislações surgiram. Estatuto da Juventude, né? Tem algumas questões que o Conselho também trabalha, né? O Estatuto do Idoso, que tem também relação direta com a atuação dos conselheiros, né? Porque hoje em dia é uma realidade que os idosos cuidam das crianças, Sim. Então sempre há o diálogo. A própria LDB, né? A Lei de Diretriz e Base da Educação, então tem vários artigos. A própria ali, LOAS, né? A Lei Orgânica é posterior. Que veio depois também, Sistema SUAS, né? Então esse arcabouço jurídico posterior ao Estatuto vem completando as medidas de proteção. O SUS, né? O SUS também, o Sistema Único de Saúde. Agora, Deison, só para a gente aproveitar aqui um minutinho para falar. Quando nós falamos, Eliane abordou aqui o adolescente infrator, adolescente infrator é aquele que comete um ato infracional que corresponde, pelo que a lei diz, ao crime que está capitulado no Código Penal. Então, quando ele comete um crime que o Estatuto chama de ato infracional, sai da competência do Conselho Tutelar. Aí vai o que você disse, ser judicializado. Exato. Okay. Investigação policial, Ministério Público Exatamente. E juiz. Porque tem que, como a criança e o adolescente, no caso o adolescente, ele é um sujeito de direito, né? Então ele tem todo o direito à sua defesa, ele tem todo o direito ao contraditório, assim como qualquer cidadão. Então, nesse sentido, quando ele infraciona, quando ele está em conflito com a lei, a jurisdição, então, ela aproxima. Então, por exemplo, tem que fazer uma ocorrência, isso vai para o sistema do Ministério Público, né, que vai ouvir, tem que abrir a defesa e o aí juiz que aplica. Aí já é um processo, já é um inquérito policial e um processo judicial. O importante é o seguinte, que após transcorrido, né, toda essa sentença condenatória, penal, que não é penal, né, que é infracional, pode sim o juiz determinar o cumprimento das medidas protetivas novamente, aí retorna para o Conselho Tutelar. Para cumprir isso aí, mas a parte do infracional... A parte infracional, ela é com o judiciário. Lembrando que as medidas são uma advertência, por exemplo, dependendo da infração, o juiz pode aplicar uma advertência. Já aplicou já exaure ali mesmo, né? Aí, por exemplo, está fora da escola, reparação do dano, prestação de serviço à comunidade, uma liberdade assistida. Mas são medidas, a internação e a semi-internação. São as 6 medidas que são garantidas pelo contraditório, pelo devido processo legal. Defesa. Então, exato. Eu quero voltar aqui, quero falar de eleição de Conselho Tutelar, que parece que está dando aí uma fala pelo Brasil afora, mas nós vamos fazer uma pausa aqui no nosso debate e eu te convido a se posicionar sobre o assunto em nossas redes sociais. É só procurar pelo @Programa Advocacy. Nós já voltamos. E já estamos de volta, hoje falando sobre conselhos tutelares, eleição e polêmicas. Para falar sobre o assunto, eu recebo Eliane Quaresma, é psicóloga e coordenadora de políticas para crianças e adolescentes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais. Deison do Nascimento é pedagogo, bacharel em Ciências do Estado e consultor especializado em Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e Adolescente, consultor da Associação dos Conselheiros Tutelares de Minas Gerais. E Guilherme Cruz é educador físico, bacharelando em Direito e coordenador geral do Fórum Mineiro de Conselhos Tutelares. Se você tem dúvidas sobre essa questão ou sugestões de temas, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 31 98959 7615. Bom, gente, voltando aqui para esse bloco, falamos um pouco aí do papel do conselho, a diferença entre a criança, entre o adolescente infrator e etc. Mas eu queria pegar aqui, como eu anunciei, o que está na pauta, né? A eleição dos conselhos tutelares. Nem sempre foi assim, né, Eliane? Não era esse sistema que existia desde 90 com o Estatuto da Criança, né? Como que era antes a eleição do Conselho Tutelar? Antes, cada município fazia de uma forma, numa data. Então, assim, era muito difícil a gente fazer a gestão estadual e até fazer o apoio técnico a esses conselhos. Porque cada um fazia uma eleição num processo, numa época, você fazia uma capacitação, orientação de um conselheiro, ele logo era desligado, enfim. Aí veio o processo unificado no Brasil como um todo, a partir de 2015. Mas só antes disso, assim, qual que era o papel do Estado? Que você coordena
você é uma coordenadora de políticas do Estado, né? Exatamente. E o Estado não tem conselho tutelar, porque o conselho tutelar é um órgão municipal. Exatamente. Qual que é o papel do Estado com a coordenadoria da criança? É apoiar tecnicamente os municípios na organização dessa política no município, especificamente os conselhos tutelares. Acompanhar o Conselho de Direitos e o gestor municipal na orientação técnica para a atuação desses conselheiros, da formação desses conselheiros, através de capacitações ou mesmo junto ao Conselho Estadual com resoluções ajudando a normatizar os funcionamentos. Então, esse é o papel nosso. E apoiava nesse processo anterior, que era de exclusiva responsabilidade e totalmente regulamentado pelo município. Exatamente, né? A gente apoiava também, mas era um apoio um pouco difícil, né? Que cada um num período, e você fazia uma capacitação aqui. Cada município realizava o seu na época específica. O seu na época específica. Você não tinha, assim, como fazer uma capacitação continuada, que tinha uma mudança, né? A mudança nesses conselheiros, então você acabava de capacitar, em seguida você teria que estar voltando, apoiando. Então, assim, esse processo unificado, ele veio regulando, né? E ele trouxe algumas organizações aí para que a gente pudesse apoiar tecnicamente os conselheiros. Agora, independentemente do modelo atual ou anterior, o que tem no processo? É só eleição? Tem mais alguma fase, alguma etapa? O que tem para eleger um conselho tutelar? Essa é uma das coisas também que veio unificar. Essas fases desse processo de eleição. Que fases que são essas? Então, são as fases de mobilização, de identificação dessas pessoas na comunidade, os critérios para que essas pessoas possam concorrer. Esses critérios são extremamente importantes. Então tem um momento de inscrição de candidatos. Inscrição de candidatos. Sim. Depois eles passam por um processo de seleção. Né? Tem a questão que requer o que normalmente? Conhecimento, prova, né? Conhecimento da temática. Não, mas desculpa, assim, só para o pessoal ali entender bem a gente. Quando alguém, digamos que eu queira participar do processo de escolha de conselheiros, eu vou lá e faço a minha inscrição. O que eu levo de imediato para essa primeira inscrição? O que tem que olhar hoje é o seguinte, o ECA ele traz apenas 3 requisitos. Residir no município, ter idoneidade moral e ser maior de 21 anos, apenas isso. A gente carece hoje de uma legislação unificada de procedimento para escolha de conselheiro tutelar. O que se tem hoje, o que ocorreu, foi apenas a unificação da data da eleição. Ah, sim. Foi apenas isso. Mas, Guilherme, e aí, se o ECA, que é a lei federal, traz só 3, isso. De onde surgiu, então, tantas outras coisas que eu tenho que apresentar? Cada município legisla... Criou regras próprias. Cria regras próprias. E isso cria uma série de problemas, inclusive para o judiciário, porque ele tem que se ater a legislações municipais, né? E o próprio Ministério Público, ao fiscalizar, também cria problemas dentro de uma mesma comarca, como o Fórum Mineiro está acompanhando algumas situações. Em uma determinada cidade a legislação é uma, em outra cidade a legislação é outra. Exemplo, numa determinada cidade exige-se teste psicológico, na outra não exige teste psicológico. Em uma exige redação. Então isso aí são etapas que a Eliane começou a fazer referência, né? O teste psicológico. Em Belo Horizonte nós temos 4 etapas praticamente. Né? A primeira você tem que provar que tem 2 anos pelo menos de atividade. A segunda, então seu currículo é avaliado. Na segunda etapa, você tem que fazer uma prova sobre conhecimentos gerais, né? Sobre o Estatuto da Criança, Constituição Federal e informática. Isso. Esse ano teve mais uma prova, que foi a terceira etapa, que é uma prova de redação. Isso. E depois você tem um curso preparatório que você tem que atingir 80% de aproveitamento nele. Aí só depois você vai para a 5ª etapa, que é a escolha da população. Então o problema está na 5ª etapa agora que a gente está vendo, esse né? aí, não, anteriormente também aconteceram problemas graves, né? Mas o Davidson sabe, a gente do Fórum Mineiro, em dezembro do ano passado, quando saiu a minuta do edital, antes mesmo do edital, o Fórum Mineiro apresentou impugnação de uma série de questões que a gente viu ali que poderia dar problema ao longo. Por exemplo, Guilherme? Questões da comprovação de domicílio, que a gente via uma dificuldade para se comprovar domicílio, não é? Que
acredito que lá na frente, a gente inclusive apontou que existe uma lei federal que permite a autodeclaração e no edital não constava isso, exigia uma série de documentos comprobatórios para provar que a pessoa era moradora, né, residente na regional, porque Belo Horizonte é dividido em 9 regionais de eleição. Esse foi um dos problemas. Outra questão, a não apresentação de imediato da empresa que seria responsável pela etapa que ele falou aqui, né, das etapas anteriores, pela prova objetiva e a prova... E o curso preparatório e a prova de redação. A gente entendia que logo no lançamento do edital já deveria ter ocorrido uma licitação, né, dentre outras questões que eu não consigo recordar, mas me parece que foram 10 apontamentos que a gente fez dentro dessa... Então, tem só para assim, resumir um pouquinho, tem algumas etapas Sim. que antecedem ao pleito, ao processo eleitoral efetivamente. Exato. Né? Anteriormente, você disse que cada município organizava o seu, né, Eliane? Que cada um tem uma data e cada um organizava o seu, não é isso? Exatamente. Com a unificação, alguns estados, ou inclusive nós, Estado de Minas, junto com o MP, fizemos um documento orientador. Não era legislando, mas um documento orientador, orientando minimamente como se organizar essas etapas. A gente não tem um documento que diz como elas têm que ser. Cada município tem uma legislação própria. Mas a gente tentou minimizar esses aspectos, orientando, né, quais seriam os passos, qual que é a melhor forma de organizar essas etapas até o pleito. Inclusive com uma minuta de edital, né, preparada pelo conjunto de procuradores do Ministério Público. E é bom recordar que esta unificação ela se deu a partir de uma legislação nacional, né? Foi a 12.696 de 2012, que foi uma luta nossa, de todos os militantes, para que ocorresse um único processo em todo o país. Mas né? Por que disso? Se cada município organizava o seu, e aí eu imagino que o município criou um conselho tutelar hoje. O mandato é de 3 anos, não é isso? Agora são 4. Agora mudou, mas o mandato Essa anterior... legislação ampliou para 4. Anteriormente o mandato era de 3 anos. Então, daqui a 3 anos, o mandato desse conselho estava acabando. Um conselho que vai organizar, ou organizou em janeiro de 2019, terminou o mandato um pouquinho antes, ou seja, não tinha como juntar todo mundo. Por que, então, não manter essa sistemática mesmo, de cada município organizar o seu na data própria? Então, veja bem, um dos maiores problemas era o que foi relatado aqui, a capacitação. Então, você tinha uma capacitação estadual e uma perda de recursos públicos, né? Então, você tinha numa mesma capacitação estadual, conselheiros que estavam entrando, conselheiros no meio do mandato e conselheiros que estavam saindo. Então, você perdia muito recurso público com isso. Capacitava né? alguém que daqui a 2 meses ia deixar Não, já estava saindo uma semana, né? Então, assim, uma perda do erário público, assim... Tanto Você tem um outro problema, né, que é estadual. a coincidência, por ser um número ímpar, com o ano eleitoral regular. Também, regular. Agora, o que acontece? Sim, podia acontecer... Coincidia com o ano eleitoral. Então, eu quero pegar nesse aspecto aí também, porque você falou que a única coisa que unificou foi a data. Aumentou o mandato. Isso. Mais um ano de mandato, unificou a data. Essa legislação também trouxe os direitos dos conselheiros tutelares. Ok, mas em geral isso nos municípios já havia essa discussão dos direitos e muitos municípios contemplavam. A questão da obrigatoriedade salarial, que também essa lei, ela crava que é obrigatório. Alguns municípios porque antes era facultativo. Mas só, Guilherme, então basicamente... Capacitação também. Capacitação. Então, basicamente, assim, para a população que mudou, unificou. Isso. E 4 anos. Isso. E aí, algo que aconteceu mais recente, que eu não concordo, é que é a eleição sem interrupção, né? Quer dizer, antes eram só uma reeleição consecutiva. Não, isso já é de agora, desse ano. Pois é. Não, agora, de 2019. Infinita. Não, eu acho que algo que não é algo... Também não é algo salutar. Eu acho que isso não foi uma boa. Mas então, basicamente foi, a partir de agora, que é 4 anos e no Brasil tudo na mesma data. Isso. Ok? Tá. Se pensarmos assim, o município continuou com o seu papel em todo o processo ou o município saiu em algum momento desse processo? Ele continua responsável por todo o processo. Até mais agora, porque essa mesma legislação transformou o Conselho Tutelar em órgão integrante da administração pública municipal, o que não era antes.
houve uma alteração no artigo 132 do ECA. Então, agora ele é um órgão integrante da administração. Também, em alguns casos, as leis municipais já previam, isso, né? Como parte da administração pública. Mas agora o ECA mas isso não alterou até tanto. Eu acho que a grande questão, Guilherme, foi justamente porque, na verdade, quando unifica, você obriga todos os municípios a acompanharem um calendário nacional. Facilita o planejamento, então né? Exige o planejamento. Exige a facilita a fiscalização por parte do Ministério Público. Mas me digam aqui uma coisa. Se essa lei é de 2012, por que tanto problema agora? E quais problemas que basicamente aconteceram? Assim, os municípios não se prepararam? O que foi? Assim, a gente está terminando esse bloco aqui, mas bem rapidinho. O que aconteceu que eu mesmo fiquei na fila 2 vezes, 1 hora cada vez? Uma das coisas que aconteceu, eu vou falar de Belo Horizonte. Foi acredito que em razão do desemprego, né? O excesso de número de candidatos, que eu vejo que, por consequência, mais que dobrou o número de eleitores no dia da votação. Sim. Então, esse é um primeiro problema, porque essas pessoas mobilizaram o maior número de candidatos, mobilizaram o maior número de pessoas e isso fez com que o maior número de pessoas fossem às urnas. Eu acho que isso promoveu excesso de filas, sobrecarregou a estrutura que estava preparada, que foi baseada na eleição anterior, que teve uma quantidade de eleitor muito inferior. Ok, eu quero falar disso, Guilherme, porque tem um ponto a ver com o processo modelo anterior também. Mas nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo, e se você quiser participar do Advocacy, mande um e-mail para advocacy@redesuper.com.br. Nós já voltamos. E já estamos de volta hoje falando sobre conselhos tutelares, eleição e polêmicas do processo. Para falar sobre o assunto, eu recebo Eliane Quaresma, psicóloga, coordenadora de políticas para crianças e adolescentes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais. Deilson do Nascimento é pedagogo, bacharel em Ciências do Estado e consultor especializado em Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, e ele é consultor da Associação dos Conselheiros Tutelares de Minas Gerais. Guilherme Cruz, educador físico, bacharelando em Direito e coordenador-geral do Fórum Mineiro de Conselheiros Tutelares. Se você tiver dúvidas sobre essa questão ou sugestão de tema, envie a sua mensagem para o WhatsApp 31 989 59 7615. Bom, estamos voltando aqui já e nesse finalzinho, nessa reta final aqui do programa, eu queria falar sobre os problemas que tivemos nesse processo. Mencionamos aqui que um deles é o eleitor que comparece. O Guilherme falou que foi mais gente do que se imaginava, né, Guilherme? Exatamente. Pelo número de candidatos. Antes tinha um cadastro, né, Eliane? Que também Sim. Era uma questão difícil. Então, esse foi um dificultador? Se o novo modelo trouxe esse dificultador? Eu vejo, assim, que... Desculpa, o dificultador que eu falo é assim, de não saber quantos eleitores irão comparecer e aí não ter estrutura para todos eles? Eu acredito que sim, um dos problemas foi esse. Muito embora, né, Davidson, Belo Horizonte já há 3 pleitos, né, para Conselho Tutelar, o cadastro já é feito no dia da votação, né? O que eu acredito que realmente fomentou um aumento foi o grande número de candidatos em Belo Horizonte. Salvo me engano, foram 233 candidatos, né? Que é um número muito grande para 45 vagas. E em relação ao eleitorado que compareceu às urnas no último, o número mais que dobrou. E, em compensação, o número de colégios eleitorais não acompanhou esse aumento do número de eleitores, né? Eu penso até que era uma reclamação antiga, não é desse processo, né? Então, todos os processos anteriores nós tivemos problema. Talvez nesse a tônica foi dada de forma maior, porque de fato aumentou, houve um aumento de 46% em Belo Horizonte de eleitores. E também houve uma questão que é a visibilidade. Como foi uma data unificada, o país Sim. inteiro, todas as TVs, rádios, né, todo mundo acompanhando e falando sobre o assunto. Houve uma maior procura pelo cargo Exato. também. Então houve uma conscientização, mobilizações de setores importantes da sociedade, né, setores religiosos também, já políticos, vereadores, deputados, todos se organizaram. Então a sociedade mobilizou mais para esse processo.
inclusive muito legítimo, né? Tinha uma crítica aos religiosos estão se organizando, isso já é antigo, né? Só na Nordeste, por exemplo, 5 conselheiros eram religiosos, os 5. Que já estavam eleitos. 4 deles foram reeleitos. Quantos candidatos, 23. Bom, eu acho que então isso reflete... houve uma organização. Né? Não, eu então, entendo o seguinte, Davidson, porque assim, se é um país onde 80% se confessa cristão, consequentemente os cristãos... Mas eu quero perguntar aqui para a Eliane, assim, isso se verificou no Estado como um todo, Eliane? Apesar de que o Estado não tem uma obrigação direta, uma responsabilidade direta com o processo, vocês no Estado assim, verificaram problemas nos outros municípios também? Olha, esses problemas, né, de grandes filas, um grande número de candidatos, essa questão do planejamento, não foi no Estado como um todo, foi nos grandes centros. Né? Sim. Então, assim, o que tem chegado para a gente são desses grandes centros, grandes municípios que teve, né, esse número maior de participação. Os outros municípios a gente ainda não registrou. Hoje já tem 18 cidades com processos cancelados em Minas. Mas quais fundamentos? Você sabe citar alguns? Nós visitamos ontem um município, né? E que eles chegaram ao cúmulo de criar uma urna itinerante com um critério diferenciado de tempo de votação. Essa urna ficava 2 horas em um local. Aí dava-se o horário, né, dela, independente se tivesse pessoas na fila ou não, interrompia a votação, pegava a urna e ia para outro local. E aí os princípios adotados pela Constituição de legalidade, isonomia, isso aí não existe. Não seguiu as orientações de forma alguma. Isso aí. Foram junto com a urna. A gente teve casos lá, teve uma reunião, inclusive, na Câmara dos Vereadores ontem lá sobre isso. 2 vereadores não conseguiram votar, porque o tempo de votação dele não deu, né? Acabou o tempo de votação. Ele pegou o carro, foi atrás da urna. Quando a urna chegou na outra localidade, ele foi informado que não poderia votar, porque a sessão dele estava fora da sessão. Parece brincadeira. Parece brincadeira. Aliás, parece brincadeira não, Guilherme. Parece eleição de 40, 50 anos atrás no Brasil, né? Quando você queria evitar alguns resultados. Os votos de cabeça. E o pior é que não foram todas itinerantes. Isso, né? Em alguns locais, elas ficaram fixas de 8 a 17. E em algumas localidades, onde inclusive tinham candidatos, elas ficaram circulando, ficavam 2 horas numa localidade, 2 horas em outra, 2 horas em outra. E o eleitor correndo atrás da urna quando chegava para votar. Não, aqui não é sua sessão estava lá atrás, seu horário acabou, você não vota mais. Nossa. Quem sabe daqui a 4 anos, né? O Ministério Público vai ter muito trabalho por aí. Mas além mesmo disso, assim, o que mais? Porque para nós o que causou indignação, nós eleitores, foi o tempo na fila. Sim. Porque se a gente verificar, nem na eleição mesmo TRE, foi tanto tempo. Eu nunca fiquei tanto tempo na fila. E voltei e continuei na fila mais um tempo. Duas grandes situações a serem avaliadas aí, que existem um grande número de denúncias, né? O Davis também representa uma associação estadual, contra os processos de escolha. Porém, a gente tem que separar o que pode ensejar impugnação de candidatura, denúncias do tipo compra de voto, transporte de eleitor. Que aí é do candidato especificamente, né? E você tem alguns casos, como aconteceu no município vizinho aqui, em que houve inconsistência de voto. Quando se apurou o final da eleição, constatou-se que tinha mais votos do que o número de votantes. E aí... Isso já aconteceu muito no Brasil. Em Belo Horizonte, hoje, nós temos 300 denúncias contra o processo. O sistema saiu fora do ar em determinado momento, a foto do candidato não aparecia, né, na hora do voto, algumas pessoas relataram não conseguir votar, mas o grande problema foi a estrutura para receber o voto. Né? Esse foi o principal problema. Eu acho que é o que então mais causou você chateação. tinha foi a isso. média de votação, na Regional Nordeste, por exemplo, que o número de voto é alto, né, para ser eleito, na Regional Nordeste estava com a média de 2 horas e meia para votar. Então não faz sentido, né, você ficar numa fila 2 horas e meia a 3 horas em alguns momentos para votar. E aí, num domingo, onde a pessoa tem os compromissos religiosos, tem a família, o voto é facultativo, então o processo de mobilização dessa pessoa para ir até a urna já é muito difícil, né? Urnas distante da sua residência, então você tinha 6 lugares na regional, distantes assim quilômetros para que a pessoa pudesse votar. Então ela não consegue, no bairro dela, por exemplo, a grande maioria não conseguia votar. Não, então são questões assim que
que criam problemas, né? Um grande problema. E a ideia, o ideal também é que tenha quer dizer, sempre o ideal, né, Eliane, foi cada vez mais um número maior de participantes de eleitores. De eleitores. Que foi Exato. importante nesse processo. Sempre almejou isso, né? A gente sempre almejou que a comunidade conhecesse, que ela participasse desse pleito. E eu aqui estava pensando, esse é o nosso desafio, né? Nesses 2 momentos que tivemos aí, de pensar em como avançar nessas dificuldades de planejamento e de ver quem hoje está executando esse momento de eleição, né? Que conhecimento, o que é necessário a gente fazer para que isso funcione. Nós fizemos uma audiência pública na Assembleia, Eliane, até me permita, há poucos meses atrás, e nós já levantávamos a questão. Nós precisamos ter um voto mais facilitado. Ou seja, não foi uma surpresa. Não foi surpresa. Eu particularmente, Eliane, você estava comentando aqui, eu tenho uma crítica à Prefeitura de Belo Horizonte. Eu acho que é uma das maiores capitais desse país, uma das primeiras a implantar conceito tutelar, tentar se organizar, e foi um processo muito mal organizado para receber o eleitor. Porque o que é normal que eu faria na eleição se eu não quisesse participar do processo? E embora depois eu justificaria o voto. Se fosse uma eleição normal do TRE, a pessoa tinha opção, vai embora, depois justifica, Exato. não votei. Então, assim, é uma perda, né? Assim, eu acho que do ponto de vista democrático, participação, de envolver a comunidade, conhecer, foi uma perda esse processo tão tumultuado. Né? Urge aí a necessidade, né, que o Davis falou e que o Fórum Mineiro também defende, de se criar uma legislação realmente unificada, procedimental, né, para esse pleito, em que tenha previsões aí de utilização de urnas do TRE. Sim. O que pode melhorar? Isso, o que pode melhorar. O que a gente pode dizer que deve melhorar? Nessa audiência, James, no TRE, o TRE estava presente, você estava também, né? Foi bacana, porque o que nós sugerimos, a Associação dos Conselheiros sugeriu? Que a gente repense a lei nacional que unifica para um ano posterior às eleições majoritárias, que a gente retome o quê? Que essa data volte para as eleições municipais, porque é uma eleição mais tranquila, e que tenha na cédula a opção da pessoa votar para conselheiro tutelar. Naquele dia que ele tem que ir votar para prefeito e para vereador. Então aí a gente já retoma isso e retira, né, o que a Conteng propôs. Vamos retirar da prefeitura essa parte final do processo, seria só a última etapa, porque as demais é legítimo que o Conselho Municipal organize. E passaria para o TRE. Passaria para o TRE, porque o TRE tem expertise em realizar a estrutura. Né? Era exatamente isso, a gente estava na mesma. Eu digo que como ela acompanha o Estado todo, existe um medo quanto a isso. Fizemos, né, algumas reuniões com o TRE, planejando e buscando a adesão dos municípios às urnas, à organização do TRE. E tivemos, né, alguns municípios que aderiram, não foram todos. E na audiência a gente comentava exatamente isso, da importância de entrar para o calendário do TRE, que tem a expertise de organizar esse processo final. E eles até deram o exemplo de Contagem, né, porque em Belo Horizonte teria uma certa dificuldade para que houvesse essa unificação municipal, mas Contagem já tem a solução. Então, em Contagem, hoje você vota em qualquer lugar da regional para qualquer candidato. Os 35 mais votados escolhem para qual regional ele vai atuar. E aí o TRE achou fantástico. Falou, olha, vamos utilizar essa legislação. Em Belo Horizonte, a gente faria algumas mudanças também. Então, você teria essa eleição unificada e qualquer cidadão, apenas com o título de eleitor, ele escolhe, então, ali na cidade, no dia que ele for escolher o seu prefeito e vereador, opcional, não precisa ser nem obrigatório, vai estar lá a opção dos candidatos ao Conselho Tutelar. Ok. Né? Pessoal, porque a gente está chegando no finalzinho. Eu só ia colocar que, com relação a isso, existe uma linha que teme essa vinculação de colocar a eleição do Conselho Tutelar no mesmo período da eleição de vereador, por haver uma maior vinculação com o grupo político. É verdade. Entendeu? É um grupo que teme isso. Gente, eu acho que nós vamos ter que voltar antes dos próximos 4 anos, aliás, não correr dos próximos 4 anos para esse tema, que ele é importante. Guilherme, nós estamos chegando aqui ao finalzinho, obrigado pela sua participação aqui conosco. Eliane,
Prazer ter você aqui conosco. Prazer reencontrar. Davidson, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Conte com a gente sempre que precisar. E vamos contar porque esse tema volta, né? E nós chegamos ao fim desse programa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais e te aguardamos no nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.